vídeo de hoje do canal vamos com as últimas do São Paulo Futebol Clube, que se prepara para o jogo do Vasco da Gama. E também aí já pensando em mercado da bola 2025. Perder tempo não. Vambora pro vídeo. Vamos lá. Tá trânsito, hein, velho? O Lucas B pergunta: vocês acham que esse elenco pode, com algumas mudanças, fazer a mesma campanha deste ano, no ano que vem? Acho que pode. Com pequenas mudanças cirúrgicas, né? Acho que pode. Desde que também fique meio claro, desde o início, o planejamento para esses momentos de Copa Brasileira. Acho que tem que ter uma ideia de sempre estar na Libertadores no ano seguinte, né? Estar nessa zona, o que significa sempre ter que largar bem no Brasileiro, né? Se não, para ficar pendurado pelas Copas, já viu, né? O Ronaldo é o homem seta, você viu que ele tá com a seta ligada desde a hora que ele pisou no acelerador. Eu sou o único cara que dá seta na cidade. Você dá seta tipo meia hora. Eu vou virar aqui, ó. Eu tava no pisca-alerta, viu? Eu tava num lugar proibido. O barulho da seta quando a gente saiu. Adriano Ramin: se o São Paulo perder para o Vasco e o Dorival for demitido, vocês não acham que a troca será imediata? Imediata não, né? Porque o Dorival vai durar agora. Até. Dorival ganhou. Agora nós estamos gravando depois da vitória sobre o Chile. Dorival não vai cair tão cedo. Será essa a esperança? Peruca pode cair. Mas não vai perder, né? Dorival conseguiu um crédito. E até foi com a assinatura dele ontem. Não sei. Tem uma pergunta inversa. O São Paulino gostaria do Dorival de volta? Pois é. É incrível, né? Porque o Dorival, ele não pestanejou antes de aceitar o convite da seleção, decepcionando inclusive o amigo Muricy Ramalho. Falou pra mim que acreditava que o Dorival fosse ficar, como o Muricy ficou outras vezes. Isso. Enfim. Não, mas é claro, né? O cara que ganhou, se você perde um técnico, o cara que ganhou um título, tal, não sei o que, teve uma passagem boa recente, essa escassez absoluta, ele vira imediatamente o nome. Eu entendo o raciocínio, mas aí a pergunta sua para os caras é válida. Se os caras gostariam do Dorival de volta. Calma, buzinando, o que houve? Peraí. Não, tá outra pessoa. O Flavitos fala o seguinte: leiam, estamos lendo. Acreditam que em 2025 o Muricy deveria sair? Infelizmente ele só sabe falar do Rames. Não, ele fala sobre várias coisas. O Muricy tem a bandeira do governo Casares, né? Da ligação do São Paulo, do São Paulinismo do Casares, né? E ainda tem umas questões. O Muricy tem uma coisa curiosa. Até vou colocar aqui uma coisa que eu ainda não citei nas lives. Essa situação agora do elenco desse ano, do ano passado para cá, que é a manutenção dos principais líderes, renovação de contrato de todo mundo, etc e tal, fora os caras que tiveram pro pós, o Beraldo, blá. O Muricy é um daqueles caras, assim, quando ele dirigiu o time, que ele sempre achava que após uma conquista você deve dar uma oxigenada, deve negociar 2 ou 3 importantes, valorizados, que você não tem tanta grana para manter, e fazendo uma espécie de rodízio de liderança. A direção, olha lá o barulhinho, a direção preferiu renovar com todo mundo, né? O Belmonte preferiu renovar com todo mundo. E agora fica uma situação, né? Não, porque o Zubeldia não mexe nos líderes, tal, não sei o que lá. Quem montou esse elenco e não mexeu em nenhum líder foi a direção do São Paulo, né? Curioso, né? Os caras querem que o cara barre o Rafinha, coloque o Moreira como se fosse o... Né? Pergunta pro Abel se é fácil fazer isso. O Cristiano Bonifácio, ele tem uma pergunta que tem a ver um pouco com isso aí. Com bons laterais, Maia, Alisson e talvez um meia, o time já não fica mais forte para o ano que vem? Fica mais forte, eu acho. Com o Maia e com o Alisson já fica mais forte. Não precisa ver o Maia, olha, cara, 1 ano sem jogar, hein, cara. 1 ano sem jogar. Ele vai jogar? Ele não tem nenhuma... 1 ano sem jogar, precisa ver como é que ele vai voltar, cara. Ele tem, o que ele tem de carreira de profissional, ele tem parado já. É foda, mano. Bons laterais, o que seria bom? O que seria bons laterais? Melhores que o São Paulo tem? Não acho que o São Paulo vai conseguir nenhum lateral melhor que o Wellington. É só ver o jogo da seleção brasileira. Lateral direito da seleção brasileira, o Danilo, os caras metem o pau. O Isqueiro trocaram umas 10 vezes, agora é o Abner. Então, assim, lateral vai ser lateral comum, porque não existe lateral acima da média. Os que o São Paulo tem são comuns. Então,
Não vai ser melhor que isso, não. Não, então, mas assim, Não tem melhor. Tem o fator, tem o fator Maia, claro. A gente não sabe como o cara vai voltar, tá um ano parado e tal. Mas, pra mim já, se tiver Alisson e Maia voltando, eu também. o time já é melhor. Sim, pra mim também. Agora, a questão dos laterais, vai ser como é em qualquer clube do Brasil e na seleção 6 por meia dúzia. Gastar no salário e balanceando isso, né? Balanceando isso. Mas, cara, o torcedor vai ter que ter esse entendimento. Não, e a base vai ser importante também. A gente Exatamente. pode falar sobre isso, porque é um plano pro ano que vem também. Isso. Aí já vem o cara, que todo dia tá nublado, né? Chovendo pra caçamba. Porra, mas a base é um lixo, tal, não sei o que, esses moleques não prestam. Aqui, aí, vocês querem jogador de time rebaixado, né? Cara, por exemplo, vou citar, não preciso falar nada. Eu vou citar exemplos. Juventude, de repente não cai, mas tá ali na beira. Boza, né? bom zagueiro. Tem o Jadson, volante. Tem o Boza. Acho que é João Lucas, lateral. João Lucas também, que era do Flamengo, né? Acho que é, se eu não me engano. Aí você pega o Cuiabá. Cuiabá tá com o Ramon emprestado. É lá. o meu nome para a próxima temporada. Já fala um ano dele. Já fala um ano do Ramon. Eu sou o chato do Ramon do Cuiabá. Aí vai ver o cara empresário do Ramon. Ele ganhou um negócio. Assessor do Ramon do Cuiabá. Mas eu gosto do futebol dele mesmo. Eu falava do Pita aqui em janeiro, lembra? Também. Mas assim, nomes de times que estão ali mais ou menos nessa briga. O Vitória, por exemplo. O Mateuzinho, eu acho que vai ser muito caro. Tá se destacando, tá jogando bem. Mas numa dessa aí, cara, que é o Luan, libera o Mateuzinho mais uma graninha aí. Vai que, né? São Paulo solta mais uma quirela lá, já, porra. Então, e aí o que eu ia falar? Aí resolve dois problemas, pô. Você pensa nesses jogadores desses times. Ah, mas vai cair, não sei o quê. Beleza, o Rato tava no Atlético Goianiense, caiu, ele foi importante ano passado, jogou bem. O São Paulo, no passado mais distante, trouxe um pacotão de jogadores do Goiás que ninguém sabia, todo mundo xingava. Foram campeões do mundo. Então, assim, claro, no meio disso daí vai ter muita aposta errada. Vai ter jogador que você fala, mano do céu, olha aí, cara. Pra que trazer esse cara aí e tal? Mas tem que trazer... Contrato mineiro hoje em dia, volante de São Caetano. Velho, Twitter, né? Já era velho. O Twitter Puta, ia cair. E outra... O Mineiro não ia jogar um jogo. Não ia. Já era idoso, né? Os caras iam falar, imagina, fim de carreira, né? Deixa o César Sampaio, que ele ainda dá um... Não, Mineirinho vai primeiro volante? Segundo volante, mas quem que ele competiria hoje? Hoje, era Mineiro? Mineiro é bola de ouro. Não. Com quem que ele iria competir posição? Mais com o Luiz Gustavo ou com o Bobadilha? No time atual, o Mineiro, claro, botaria os dois no bolso, jogaria com os dois no bolso. Tranquilamente, jogaria na primeira, na segunda. Gustavo e qualquer outro, Lisieiro, qualquer um. Mas assim, aí você fala assim, pô, não, deixa o Bobadilha lá, meu. Deixa o Bobadilha, pô. O Santi vai jogar muito, a gente não sabe ainda, né? Até quero ver Não, mas pensando bem, pô, o Luiz Gustavo já sabe como é, cara, não põe esse Mineiro não, pô. Então assim, claro que vai ter tiro errado aí, vai ter aposta errada. Mas, cara, você tem que tentar, porque assim, não adianta fazer loucura. Não adianta falar que vai trazer, por exemplo, como muitos falaram, o Thiago Mendes. Thiago Mendes ia ganhar quanto? Quanto que ia ser pra trazer ele? E eu também não queria. Mas imagina, não, mas se for de graça... Não, de graça, o que eu tô falando. Beleza. Se chegar lá em março o Thiago Mendes, eu não acho ruim uma contratação. Acho que vai estar dentro da ideia lá da FIDIC. Sim. É FIDIC, né? FIDIC. Eu nunca sei falar isso aí, mas... É FIDIC. Você já sabe falar Moneyball ou não? Moneyball, bom filme. A ideia do fundo. A ideia do... Fundo de investimento. FIDIC melhor, né? Então... Vai estar lá, pô, não vai gastar, vai ter um salário um pouco maior. Mas assim, também se falar assim, não, eu quero 1,5 milhão. Vai. É que nem o Alexandro. Procura outro. Quero jogar aí, não sei o que, é mais o irmão que queria. Mas quero jogar aí, tá? Quanto? 1,5 milhãozinho de salário, amigão, pô. Aí eu também quero trabalhar num lugar que me pague 1,5 milhão, né? Não vai rolar. Para inglês ver, você sabe, Vess? Não. Já ouvi a explicação em algum lugar. Depois eu pego. Tem alguma justificativa. Para inglês ver? Sei de onde vem isso. Muito bem, São Paulo... Fala. Só para encerrar, a lisura, a segurança jurídica do campeonato. Tá gravado, boa, tá gravado. Olha, vocês sabem que no programa de televisão, o apresentador ele fica na frente de uma câmera que tem um texto ali. Para ele ler, que é o que tá na minha frente, que eu tô espantado. Eu tô até surpreso com o que vem por aí. Com o Zubeldia, São Paulo estourou o teto proposto por fundo nas últimas 3 temporadas. Você entendeu? Qual é a história? Se o teto tivesse valendo... Se o fundo tivesse valendo, né? O São Paulo, não o Zubeldia, tem nada a ver com o Zubeldia. Se o fundo tivesse valendo nas últimas 3 temporadas, o São Paulo teria estourado o teto. Mas é o que eu tô falando. Você tá falando com hoje? Não, é o que eu tô falando desde o começo. Por isso que o alerta para 25... Eu estou falando, você tá ficando assustado. Tô falando aqui a semana inteira.
O São Paulo terá um time no início de 2025 mais fraco do que nos últimos anos. Ele não irá investir. É exatamente isso. É isso mesmo que aconteceu. E teve um momento que poderia ter se adequado, foi o momento do truco do Rogério Ceni do Muricy lá atrás, em que aí o São Paulo investiu mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Está estourado, sim, Mas isso que o foi, limite do fundo. Isso que foi o tema da conversa lá do Casares com o Zubeldia ontem. Não foi, nada disso. Não, sobre... Nada disso. Então não sei, eu imaginei que fosse, né? Nada de 2025, teto de grana, ano que vem, não. Foi a situação desses 9 jogos restantes, conversar sobre o que aconteceu até agora e ressaltar a importância do São Paulo estar na Libertadores no ano que vem, mesmo que seja na fase pré-Libertadores. Não foi falado, até por conta, segundo a apuração do Zubeldia, sobre o ano que vem, que ele ainda tem contrato, mas não foi falado sobre a mudança do São Paulo para o ano que vem. O Casares não entrou nesse e em vez de ir para o Rio de Janeiro, ele estava lá no jogo treino dos reservas contra o São Bernardo. Hoje de manhã foi 3-0 para o São Paulo. Gols de Eric, Galopo e William Gomes. E isso significa que o time não mudou, então. Jogo treino dos reservas. Então, por isso mesmo. Se o William Gomes está entre os reservas, ele não... Depende, né? Tem tempo, dos caras com menos rodagem. Vai depois do cara pra rodar, calma. Não, assustou demais. Calma, assustou. Bom, então teve essa... teve essa mais ou menos 670 milhões de dívida líquida e de dívida bruta, né? Que é basicamente voltando o caixa, 790 milhões de reais, tá? Esses números são públicos das demonstrações financeiras de dezembro de 2023. A gente tem acesso a números mais atualizados aqui do mês a mês, mas naturalmente a gente não pode dividir, infelizmente. A gente adoraria que o São Paulo compartilhasse pelo menos balancetes trimestrais, né, com o mercado aí a cada 3 meses aí para a torcida, para os credores, para o mercado como um todo poder ver os números, mas infelizmente o clube não faz isso. Então a gente tem que se apegar aos números aí de final de ano. Ô Fábio, é claro que essa reestruturação ela foi aprovada aí com uma votação bem ampla, né, considerável, mas me pareceu até por alguns dias antes dessa votação, a diretoria do São Paulo usou muito como uma tentativa de trunfo, caso fosse a semifinal contra o Botafogo na Libertadores, como quem daria um recado à torcida de que esse time que montamos é um time preparado para bater de frente hoje com os grandes do futebol brasileiro, grandes no sentido de equipes que hoje brigam por títulos, né? Palmeiras, Flamengo, e me parece que o Botafogo hoje está se inserindo muito por conta do John Textor. Porque imaginando que essas travas, né, dessa reestruturação não vão permitir que a diretoria cometa mais loucuras como cometeu com o Lucas, claro que é um ídolo do clube que rende de alguma forma, mas que é um jogador caro, com o James Rodrigues, entre outros também. Você acha que passa muito por isso que você pode até ter uma responsabilidade financeira, mas se você não tem convicção de futebol, como essa diretoria às vezes demonstra não ter, troca de treinadores, agora o Zubeldia me parece que já passa por um estágio um pouco estranho internamente, e acho que é um cara que deveria ser mais respaldado por essa diretoria, até porque, se for levar de fato o que vem aí em 2025, os próximos anos, desse aperto no laço, dificilmente o São Paulo vai conseguir contratar jogadores hoje de primeiro nível, como o Flamengo, por exemplo, vem contratando, e nem são grandes jogadores, mas jogadores caros, podemos dizer assim. Essa diretoria do São Paulo, talvez a falta de convicção em algumas questões, de entender, talvez mesmo de futebol, de ter gente ali que acerte o alvo com relação a isso, atrapalha bastante numa reestruturação financeira, e aí com essas amarras, com essas travas, isso pode dificultar ainda mais a vida do São Paulo? Não, acho que vamos lá, acho que realmente o São Paulo é um clube que vem gastando muito mal no seu departamento de futebol. Acho que a gente pode falar aqui de várias contratações que a gente pode enumerar nas últimas 2 gestões, principalmente, nos últimos 2 presidentes, contratações extremamente caras que deram retorno técnico baixíssimo. Vai faltar dedo se a gente for começar a fazer esse número. E quando você olha as demonstrações financeiras do clube no final do ano e você vê o clube tendo recorrentes déficits, e você vê que esse déficit vem majoritariamente de um estouro de despesas no futebol. O futebol ele representa praticamente toda a receita e todas as despesas do clube, e é exatamente o estouro que você tem de custo no futebol profissional que é o que vem gerando esses déficits. E naturalmente quando você olha, né, e aí você compara uma questão de custo-benefício, né,
você tem um futebol extremamente caro, tanto em termos de folha quanto em termos de contratações pontuais, e você não tem o retorno técnico disso da mesma forma que nossos rivais têm, muitas vezes. Então, acho que esse custo exagerado no futebol que levou aos déficits foi o que levou a essa situação da dívida tão elevada, né? E agora a gente vai ter que tomar um remédio amargo, que é o remédio amargo da responsabilidade. Vai ficar mais difícil para o São Paulo competir nos próximos anos, acho que isso é um fato matemático, né? A gente está aí vivendo um futebol que tem alguns clubes associativos, né, com o mesmo modelo político do São Paulo, que tem uma situação financeira muito boa, e vários clubes que viraram SAF, e aí por definição devem ter mais recursos aí nos próximos anos. E o São Paulo ele vai ter que tomar um remédio amargo pela irresponsabilidade que a gente teve já há vários anos, né? Então, dado isso, não tem muito como fugir. São Paulo vai ter que gastar menos. Esse caixa que sobrar do que gastar menos vai ser usado aí para amortizar essa dívida desse novo fundo que foi criado. E o que a gente espera, que a gente torce e que a gente vai trabalhar como conselheiro para acontecer, independente de ser de situação ou da oposição, para que isso seja bem sucedido. E lá na frente, de fato, o São Paulo consiga reduzir seu endividamento e consiga voltar, de fato, a ser protagonista do futebol brasileiro, né? Minha visão aqui é que ser protagonista do futebol brasileiro é brigar com regularidade pelos grandes títulos todos os anos. Isso é ser protagonista, não é chegar um ano ou outro porque o jogador acertou um chute não sei de onde, aí no outro ano é um baita sofrimento de novo. Para mim é chegar todo ano com consistência nos grandes campeonatos. E para isso você precisa ter um financeiro ajustado. E aí os resultados em campo eles vêm naturalmente. Então, fica a dúvida aí com relação a esse mercado da bola de 2025, porque assim, sabe-se que vai ser muito mais humilde, não espera grandes contratações, e os nomes apresentados são os nomes de clubes que estão para cair. O São Paulo, aí a gente sempre volta àquela história que em 2003, 2004 São Paulo contratou do Goiás, time que não foi bem brasileiro, e a partir daí ganhou tudo. Acho que tem que ser assim, tem que ser com criatividade, jogadores que São Paulo possa pagar. Não adianta você pegar cara lá de 1 milhão, 1,5 milhão, Alexandre, Thiago Mendes, não dá. São Paulo não tem condições de manter. Então tem que ter a criatividade. Então tem jogador do Cuiabá, jogador do Vitória e assim por diante. É isso. São bons jogadores dentro do nível de futebol brasileiro. Aquele lateral esquerdo, que lateral esquerdo sensacional o Brasil tem. Só a seleção brasileira não tem. Entendeu? E o Wellington tá indo embora. Só o Jamal Lewis não vai ser possível. E o Patrick se machucou seriamente e também não consegue se estabilizar lá na equipe profissional. Então é isso. E o que o Tironi também falou, tem outra razão também, pegando alguns textos desse vídeo de hoje, volta de Alisson, Pablo Maia e Ferreirinha, São Paulo reforça dentro de casa, entendeu? Então, precisa de reforços. O Júlio Casares falou que, apesar de você ter esse plano financeiro, São Paulo não está na camisa de força, agora tem que ter criatividade para gerar mais receitas e com isso poder ter mais, como eu digo, poder para poder contratar jogadores, mas aí depende da gestão, né? Depende da gestão, uma gestão eficiente, uma gestão que busque novos parceiros, que consiga boas vendas, para que o São Paulo consiga trazer novos jogadores. E outra colocação interessante, esse vídeo bem legal de hoje, é o Arnaldo falando com o Muricy, né? Você fala que o time, depois de campeão, ele tem que se desfazer de alguns atletas. O São Paulo não fez isso esse ano, ano por ano, ano passado para esse ano, né? O único que foi vendido foi o Diego Costa, que foi uma baita venda, se você pensar na idade dele, que ele não era nem titular. Então, acho que sim, acho que sempre uma boa dar uma renovada no elenco. O Maurício Ramalho era sempre a favor dessa ideia de 2 a 3 jogadores. E, bem, agora passou, né, o tempo, né? Acho que o São Paulo vai se desfazer aí por outras questões, financeira, idade e tudo mais. Os jogadores irão sair, o São Paulo vai dar uma enxugada no elenco e vai tentar utilizar mais a base. Perfeito, é isso. Não tem jeito, não tem muita saída. E tentar fazer uma grande venda o ano que vier, né? Pra você, né, sair dessa bola de neve que tem sido aí os déficits financeiros nos últimos anos, que esse ano vai ser de novo. Então pode ser que uma dívida chegue próximo aqui a 800, 900 milhões de reais, até ficando bem próximo a 1 bilhão. Então São Paulo tem que resolver isso o quanto antes para que reduza rapidamente a dívida. E aí sim você começa a pensar em futebol, né, e não só pagar a dívida. Então é isso, gente. Acho que o São Paulo aí, a nível de preparação, a gente sabe aí que vai ter desfalques. O Arboleda tem o 3º cartão amarelo. Deve ser
Alan Franco e Ferrarese, você tem Alan Franco e Sabino, você tem Alan Franco e Juan, pode jogar com 3 zagueiros, que a gente espera que seja isso, que saia esse vendido 4-2-4, mas é o São Paulo se preparando para o jogo do Vasco no meio da semana, depois só, não sei, 10 dias depois o São Paulo volta a jogar. Assim, o São Paulo tem muito tempo para se preparar, física, taticamente, tecnicamente. O Zubeldia tem tempo também para variações, a gente espera que ele esteja fazendo isso. Torcer aí, porque o São Paulo precisa de vitórias e mais vitórias para poder pensar no ano com dificuldades, mas ao menos na Libertadores da América, né? E para fechar, acho que a boa notícia, né? O Alisson aí foi filmado e já treinando com bola, e pode até ser novidade no fim dessa temporada, como reforço para o São Paulo. Sim, ele que só tinha time ativa para jogar ano que vem, pode ser que volte ainda esse ano em recuperação bem rápida do jogador, diferente do Pablo Max, só volta ano que vem. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas das notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo domingo a todos e valeu!